bem-vindo! Tá começando o programa Inspiração. Se você não é inscrito no canal, aproveite, clique aí, inscreva-se para conhecer as histórias de empreendedores que nós contamos. Uma história mais legal que a outra. E se você gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Antonella Chiarati, que é veterinária e tem um hospital, um centro veterinário chamado, lá na Ponta da Praia, chamado Centro Veterinário Vitale. Esse é o nome. Isso. Um prédio bonito que ela mesma criou. Ela é veterinária há 21 anos e em algum momento da vida resolveu empreender e criar o próprio centro médico. Tem uma diferença entre hospital e centro veterinário e por causa a nomenclatura tem exigências diferentes, então cada um se adapta a uma nomenclatura diferente, né, Antonella? Isso. De vocês é Centro Veterinário Vitale. É, o Centro Médico Veterinário, porque na verdade o hospital veterinário, pela legislação, é obrigatório você ter ultrassom, raio-x e laboratório 24 clínico horas, funcionando 24 horas. E como a gente não contempla o laboratório clínico lá dentro, apesar de ter o raio-x e o ultrassom, o volante, né, ultrassom volante, a gente não registrou é dessa hospital. forma. Sim, né, a gente tem que ter e a gente preferiu manter dessa forma, anda muito bem. A clínica tem 10 anos, você tem 21 de formada. Quando você saiu da faculdade, você imaginava que um dia teria uma clínica, teria algo maior? O que você tinha na cabeça quando se formou? Nossa. Não, jamais. Nunca jamais. pensou? Primeiro que eu entrei na faculdade porque eu amava medicina de cavalo, equinos, eu era apaixonada. O meu ideal eram uns equinos e eu entrei na faculdade por causa de equinos. Logo Achando que ia trabalhar com isso? Com equinos. Entrei na faculdade, já no primeiro semestre fui fazer estágio no Jockey Club de São Paulo e me deparei com uma realidade, assim, encantadoramente rica, porque lá tudo tem, né? Não falta terapia, não falta nada para os animais. Mas existe um mundo complicado, né? Da corrida, de animais que não produzem, e enfim, acabou que eu me decepcionei com a medicina equina, porque alguns animais que não produziam mais, eles não tinham mais para onde ir, porque não eram mais rentáveis, e eu queria levar para casa e eu não tinha como levar. E eu comecei a ficar muito triste com aquilo, já no início da faculdade, muito triste. E aí eu acabei largando o sonho por uma dor emocional muito intensa. E acabei indo para outras áreas, comecei a fazer, a migrar para a área de melhoramento genético com búfalos. E foi um período maravilhoso da minha vida. Trabalhei com leite de búfalo na faculdade, melhoramento genético, trabalhos científicos na área, até para poder enriquecer o currículo, para a gente poder depois prestar uma residência, fazer um mestrado. Que lugar que era? Que cidade? Eu fiz em Marília, na faculdade de Marília. Então estava perto do campo também, né? Porque aqui não... A faculdade de Marília tem uma fazenda gigantesca, né? E assim, tem contato com muitos produtores, e na época a gente começou a fazer trabalho com a equipe de melhoramento genético da USP, e foi fantástico, foi ótimo. E o búfalo é um cachorro grande, né? Então a gente ia para o meio do campo, só voltava a brincar de boneca com búfalo, eles são muito, muito grandes, mas era muito bacana. E aí eu estava chegando no final da faculdade, e aí para eu continuar trabalhando com búfalo, eu precisaria ir para o interior, né? Eu precisaria mudar de cidade. Que você é de Santos mesmo? Eu sou de Santos, nasci daqui. Aqui na região de Registro tem um monte, eu fiz a grande parte do trabalho, do estágio, melhoramento genético nessa região de Registro, esqueci o nome das cidades em volta, que a gente corria ali, enfim, foi muito bacana, próximo até, mas eu teria que mudar a minha vida completamente. E eu pensei, falei, meu Deus, será que eu tenho estrutura emocional para viver longe dos meus pais? Porque os 5 anos da faculdade foram tão desafiadores, né? E aí, no 5º ano de faculdade, eu falei, não, eu vou fazer Pequenos Animais, que nunca foi o meu projeto. A tua prioridade. Nunca. Cachorro, para mim, era no colo, eu amo de paixão. Até meus professores na faculdade de Grandes Animais me chamavam de cachorreira. Falaram, vai virar cachorreira, vai virar cachorreira. E aí, no 5º ano, eu não sabia nada de Pequenos Animais, eu não tinha a menor intimidade, o menor contato, migrei e falei, seja o que Deus quiser, porque eu vou voltar para Santos, eu vou ficar perto da minha família. E bate aquele negócio, né? Meus pais vão ficar velhos em algum momento, eu vou estar com minha vida estruturada em outro canto, sabe Deus aonde e como que eu vou fazer.
né? E para estudar, você teve que se especializar? Como é que funciona? Você acabou a faculdade de veterinária, você disse que aí resolveu trabalhar com pequenos animais, há uma especialização, você foi estudar sozinha? Eu fiz o meu período de 5º ano, foi aonde eu migrei para o Hospital de Pequenos Animais da faculdade. Foi o momento que eu comecei a frequentar, que eu comecei a ver um cachorro, como um cachorro. Eu não tinha o menor contato com medicina de pequenos, nada. Eu não sabia onde colocar o estetoscópio. A minha vida era toda voltada para grandes animais até o 4º ano. Eu fiz estágio desde o 1º ano. Sempre queria aprender, eu sempre queria estar perto, eu sempre queria entender e com todas as áreas. Eu sempre queria estar ali muito próxima, porque eu ficava inconformada de ter dúvidas, que eu falava assim, gente, como é que funciona isso, né? Gostava mesmo. Era, desde pequena, assim, eu descobri que eu queria ser veterinária, com 8, 9 anos, eu vi um passarinho caído na rua, machucado casa, eu não queria levar ele para casa, eu ficava olhando e eu ficava pensando, como é que conserta? Né? O que eu faço por esse bicho? Ou um atropelado, que às vezes já estava até, né, numa situação ruim, e eu ficava olhando e falava, como é que monta de volta? Eu lembro dessa sensação de pequena, né? Eu queria resolver Era aquilo. Era vocação. Eu queria resolver aquilo. E eu fiz estágio a faculdade toda, e no 5º ano eu falei, bom, já que eu vou fazer isso, vamos para a área de pequenos. E aí eu comecei a frequentar o Hospital de Pequenos Animais, a clínica médica, descobri que tipo de doença que eles tinham, enfim. Era tão imaturo, né, que eu acho que eu acabei descobrindo que cães e gatos tinham carrapatos diferentes de equinos e bovinos, que era diferente, não era a mesma coisa. Enquanto você fala, vamos mostrar suas fotos com os pacientes enquanto você conta. E aí foi se apegando aos pequenos. Foi, aí eu fui para a faculdade da Unesp para fazer estágio, a Chewbacca. Olha lá, os pequenininhos. A Chewbacquinha. E fez o estágio lá? Fiz o estágio lá, depois fui fazer o curricular, fiquei um bom período lá e foi onde eu aprendi grande parte do meu conteúdo em medicina de pequenos animais. Olha, aqui tem um gatinho. Você é especialista em gatos? Você foi estudar sobre gatos fui também? fazer especialização em felinos depois de formada. Primeiro eu fui fazer especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais, porque eu saí muito perdida, né? E queria muito especializar e ter mais segurança. E aí depois eu fui fazer medicina felina, que sempre foi a minha grande paixão. Que os gatos são encantadores, né? São encantadores. Eles são mágicos. Você, agora falando da clínica, você tem um espaço de UTI e tem uma espécie de enfermaria também. Então, eles são tratados num lugar e, se precisar ficar, ficam lá também. Essa unidade é a unidade que a gente chama de semi-intensiva. É importante você abordar esse assunto porque a unidade de UTI, ela contempla obrigatoriamente um ventilador mecânico, que é onde o paciente fica entubado e um aparelho respira pelo paciente. Então, aí já é o caso extremo mesmo, É um caso né? extremo. Chamar um berço lindo, bonito, de UTI, não é exagero, né? Isso é uma unidade semi-intensiva. Esse é um pós-operatório também, de um paciente voltando da anestesia. É muito bacana também, toda vez que a gente prioriza bastante, né? Todo paciente em pós-operatório, ele não pode estar na fraldinha, ele tem que ter um colchão, porque ele também gela. Né? Então a gente sempre prioriza um colchão com uma certa largura, todos os pacientes têm que estar ali, porque eles têm que manter uma temperatura bacana. E quando fica no azulejo, numa baia, aquilo gela o paciente, né? Eles têm, então, um lugar que quando eles precisam dormir lá depois de cirurgia, é uma espécie de um bercinho? É um berço. É exatamente isso, é um berço. Antonella, você terminou a sua especialização e começou a atender animais como uma profissional comum. Você de cara abriu a sua clínica, o seu consultório, ou foi trabalhar com alguém? Não, eu fui trabalhar, eu me formei e aí eu lembro exatamente o que meu pai falou para mim. Eu cheguei da colação da faculdade e no dia seguinte meu pai falou assim para mim, daqui para frente, se você precisar de um chiclete, foi exatamente essa frase. É com você. Nossa, forte ele. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Foi desse jeito. E eu já tinha uma vontade muito grande, né? Eu queria muito trabalhar, ser independente. Eu tinha essa vontade, essa necessidade. Eu queria muito.
Só que eu falei, tudo bem, mas se eu precisar de um chiclete amanhã, da onde que eu vou tirar o chiclete? Porque eu ainda não estou trabalhando, né? E por onde que eu começo? Eu acho que essa é a grande dúvida da gente que se forma, né? Independente da profissão, você se forma e agora? Né? O que Como que eu faço? começo? Como eu começo? Por onde eu começo? Estou insegura. O pior é que eu não tinha insegurança. Eu achava que eu já ia dar conta do recado, mas eu não sabia por onde começar. Né? E quando a gente começa, no meu caso, né, o primeiro paciente que chega, o segundo, o terceiro, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? A gente entende a real insegurança, a real carga de responsabilidade no dia a dia, um atrás do outro, né? Então, foi nesse sentido. Comecei a trabalhar num pet shop no Guarujá, fui chamada para fazer um plantão num carnaval e fiquei 1 ano lá. Fiquei trabalhando nas 2 lojas desse lugar, lá no Guarujá, e depois de 1 ano... Procurou outro lugar? O tosador que trabalhava lá foi muito curioso também. Ele me pediu para ajudar ele numa sala que ele ia alugar para fazer um banho tosa. E aí ele arrumou uma casa muito grande e ele falou assim, você não quer abrir uma clínica lá comigo? Porque eu não consigo arrumar um lugar pequeno. E eu queria muito abrir a clínica. Porque hoje, não, vou abrir a minha clínica. Acho que assim, todo veterinário, não sei se todo mundo da área de medicina, mas de medicina veterinária, enfim, da área médica no geral... quero abrir a minha clínica, né? E eu lembro exatamente também a frase da minha mãe, que ela falou assim, Antonella, não abre. Vai estudar administração. Eu falei, acabei de sair da faculdade, eu lembro da discussão até hoje. E aí ela pegou e falou assim, ó, vai fazer um curso no Sebrae antes de abrir a clínica. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, você não confia em mim. É coisa de jovem, né? Eu lembro dessa conversa. Eu lembro. Pior que se ela assistir, ela vai lembrar desse dia. Foi no almoço de domingo. Ela falou, Antonella, não é que eu não confio em você, mas você vai se estrepar. É que a gente sabe que abrir uma empresa não é um negócio simples. Mas só depois que a gente... ainda mais quando você é mais novo, cheio de gás, aquela vocação aflorada. Você quer ter um negócio, mas a gente sabe que não é simples, dá muito trabalho, né? É aquela coisa que assim, a gente não imagina o tanto de chapuletada que a gente... Não vai levar. Uma por dia, né? São 200 por dia. Todos os dias. E você meu Deus, abriu a clínica ou não? Não, aí eu fui com esse rapaz, a gente alugou uma casa, a mãe dele montou um pet, ele montou o banho tosa, ele realmente tinha muito talento para tosa, e eu montei a clínica, ali um consultóriozinho com um centro cirúrgico para pequenos procedimentos. Sim. A gente fez todo o ajuste de acordo com a vigilância, era um lugar pequenininho, a sala era bacana, mas bem pequenininho, o centro cirúrgico. E eu fiquei lá durante 9 anos. Ah, bastante. No Guarujá? No Guarujá. E quando é que você resolveu abrir o seu centro médico veterinário, esse da Ponta da Praia, lindo? Então, aí a gente, lá, né, durante a vida no Guarujá, eu atendia, o que eu fiz, né, que eu acho que moldou a minha vida. Eu coloquei uma placa na porta com o meu telefone celular e estava escrito emergência 24 horas ali. E eu atendia quase todas as noites, domingos, eu com muita frequência atendia emergência de todas as origens possíveis e imagináveis. Eu acabava levando muitas vezes esses animais para minha casa para eu cuidar, porque eu não tinha uma unidade de internação, eu não tinha um cuidado pós, né? Então, uma cirurgia que não ia bem, um paciente que não estava bem, um envenenamento que precisava de um cuidado maior, eu acabava levando esses animais para minha casa. E eu lembro que eu morava numa casa no Guarujá, uma casa antiga que tinha um medículo, eu cheguei a ter 30 animais na minha casa. E quando eu ia trabalhar, eu tinha que levar todo mundo comigo, porque eu não podia deixar lá, né? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. E, enfim, não foi nesse período, eu não tinha como investir, né? Eu não tinha como montar um hospital. E pedi pro meu pai, falei, pai, eu preciso de ajuda, tal, enfim... Ele não aceitou. Ele não aceitou, foi me enrolando. E aí, depois de um tempo, eu engravidei. E um belo dia ele virou para mim e falou assim, olha, apareceu uma casa lá na Ponta da Praia, em Santos. E eu tô achando que é bacana a gente investir por lá. Nunca foi minha ideia vir para Santos. Nunca foi, nunca. Foi nesse cenário, nesse contexto que a gente acabou
pô, então vamos fazer o projeto. Eu precisaria de ajuda para cuidar da minha filha. E eu fiquei com o meu coração partido, porque quem me criou, quem me fez, quem me educou, me moldou e proporcionou que eu fosse a profissional que eu me tornei, foi a minha família do Guarujá. Foram os tutores que são a minha família até hoje, que me adotaram como profissional lá no Guarujá. Então foi bem, dá até um nó, né? Foi bem dolorido. E aí foram 2 anos, né, de obras, ajustando bombeiro, vigilância sanitária, prefeitura, são muitos quesitos que têm que ser contemplados e nem sempre a informação de um órgão combina com o do outro e a gente precisa ir ajustando, demorou bastante. Fizemos o hospital, vamos fazer 11 anos agora em janeiro. E foi onde começou a saga 24 horas real. É muita burocracia, né? Muita, abrir, muita. até entender tudo que é necessário. A gente tem a imagem da reforma, vamos colocar a Max da reforma. Quando você pegou a casa, você tinha ideia de tudo que ia ter que fazer? Ou acaba tendo muita surpresa? Não, nunca, jamais. Aqui começa a ter que quebrar mais coisas. Aqui já é uma segunda reforma, né? Essas imagens, porque a gente construiu o prédio, depois a gente foi ajustando algumas salas que foram sendo, que nem algumas que têm uma necessidade maior de espaço, né? E aí você tem que mexer em cano de ar-condicionado, hidráulica, iluminação, internet. É tudo, né? É tudo. Quando entra, não tem ideia de quanto vai gastar, inclusive, né? Assim, na verdade, hoje em dia, graças a Deus, existem algumas formas da gente já se prevenir, inclusive com alguns problemas adicionais. Então, assim, a gente tem como, né? A casa foi totalmente projetada, assim, por exemplo, precisava de 5 quilos de ferro, vamos dizer, tem 15, né? Então, não tem muito para onde ter tanta dor de cabeça. Então, eu tenho um cano e eu tenho um colateral, se der problema aqui, eu tenho outro aqui. Foi tudo bem planejadinho. Foi muito bem planejado. Porque é um prédio lindo por fora. Era uma casa muito antiga. E vocês reformaram tudo, então. Tudo. E você tem lá especialidades. A gente viu uma foto da equipe, tem mais aí. Ter um pessoal qualificado que você confie também é importante, né, Antonella? É fundamental, né? É fundamental. Você tem que confiar. Tem que confiar. Quantos você tem lá, mais ou menos? Na rotina, são 8, acho que são 8 ou 9 veterinários, né? Fora os volantes, o pessoal que tem agenda variável, que não está todos os dias na rotina, tem os especialistas de imagem, tem o pessoal que também dá assistência, que nem o laboratório clínico, que não está lá dentro, mas também faz parte do time. O pessoal do administrativo são 4 profissionais, os auxiliares também, é uma equipe bastante grande que gira, né, em final de semana, noite, dia, enfim. Que a noite inteira, se alguém chegar lá, tá aberto. Tá aberto. Tem que... E a responsabilidade é enorme, porque você está em casa, mas tem que ter um profissional que você confie lá. Sim. Para resolver o que vem, né? Sim. Você faz cirurgias também? São. Tem um centro cirúrgico? Aqui é um preparatório de célula-tronco de um joelho de uma cachorrinha que não andava mais. Que não dava mais. Essa história é bem engraçadinha. A cachorrinha, ela tem bastante idade. Eu lembro que 2 dias depois que ela fez a célula-tronco, a tutora ligou pra gente e falou assim: vocês têm certeza que vocês fizeram a célula-tronco? Aí, Juliet é o nome dela. Aí eu falei: nossa, Vanessa, o que aconteceu, né? Ela falou assim: a cachorra tá pulando na cama. Nossa. Ela não andava há anos. E ela tá super feliz com o resultado muito rápido, né? Ela tem tanto preconceito, às vezes com terapias que dão tanto resultado, para de dar tanto remédio. Isso é muito gratificante. Olha a clínica do lado de fora, que é uma clínica linda, né? Ali na Ponta da Praia, Avenida dos Bancários. Antonella, como é que você escolhe os profissionais? Você mesma entrevista? Você pega já profissionais prontos de outros lugares? Ou você prefere ensinar? Como que funciona para você? Depende, né? Os profissionais do administrativo, por exemplo, a gente tem uma empresa de RH que faz uma pré-seleção, porque tem alguns requisitos que eu, particularmente,
eu fico mais assim, olha, eu não quero isso, não quero aquilo, então você já dá aquela filtrada. De como é que você gosta que trabalhe. Exato. Então, para mim, por exemplo, é um pouco complicado, às vezes, a gente receber currículo de uma pessoa que trabalha que mora em Peruíbe, né? É um filtro, por exemplo. A distância onde Exato, é muito complicado em dia de chuva, né? Um hospital 24 horas, não dá pra gente moldar com essa situação, né? Então, tem uma série de filtros que eles já aplicam pra gente, fazem alguns testes de perfil emocional, porque é um lugar que lida com muitas emoções. Nosso tempo está acabando, eu queria que você acabasse falando disso, porque tem emoção. O veterinário, ele tem que ter uma estrutura, porque ele vê dor, ele vê problema, ele vê dificuldade, ele vê gente que não tem condição de cuidar do bicho. Você aprendeu a lidar com isso e os outros, teus funcionários, também têm que ter... É necessário. É aprender. É necessário. A gente não aprende, a gente não tem uma carapaça. Vira e mexe, a gente tem que sentar com um profissional para dar uma filtrada, mas para quem trabalha lá dentro, inclusive no administrativo, ter essa condição de não virar uma geladeira, né, mas saber lidar com isso é muito importante. Porque ali tem dor todo dia, tem sofrimento, sofre animal, sofre o tutor, às vezes é uma doença mais grave, que você sabe que vai acabar não tendo jeito, outros vêm machucados, é difícil, né? Difícil, é muito difícil. Você falou da estrutura lá no início com os cavalos, continua, porque não tem coisa fácil, né? Não, é bem complicado. Hoje você pode dizer que você gosta do que você faz, se está na sua vocação, que seu empreendimento é uma continuação sua? Nossa, que desafiador! Assim, eu acho que sim, né? Sim, a gente está sempre ajustando, a gente está sempre moldando, né? A gente não pode dizer que é exatamente isso. Acho que a transformação ela é importante, a gente amadurece, o nosso negócio amadurece junto, a gente tem que estar sempre muito pronto a melhorias, a transformações, porque senão a gente cai numa zona de conforto. E eu acho que o empreendedor ele tem problema com a zona de conforto. Hoje você já se reconhece uma empreendedora, então? Ah, sim, desde sempre. Sim. Porque quando você saiu da faculdade, não era tão Não, mas quando eu fui trabalhar no pet shop, eu falava assim, gente, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. Acho que hora pra entrar, hora pra sair, eu quero fazer mais. Quero tomar conta. Eu quero fazer mais. Às 6 horas da tarde acaba e eu não tenho mais. Como assim eu não posso fazer mais, né? Eu preciso de um remédio, mas não posso ter. Eu quero fazer mais, porque o paciente não pode. Não é pra mim. Não é pra mim. O que eu puder fazer pelo meu paciente, eu vou fazer. Isso é fato. E agora que é seu, tudo é seu. Você entra, abre, interna quem você acha, põe as melhores condições que você tem, vai buscar, se precisar de um profissional a mais, você vai buscar. Sim. A gente tem muitos profissionais que até vêm de fora, que são... pessoas que já trabalharam com a gente, ou pessoas novas, que a gente tem uma abertura muito bacana com relação a tudo isso, e engrandece demais, né? Nossa, enobrece demais a mão de obra em prol do paciente, né? A gente faz um monte de procedimento que na Baixada inteira só o Vitale faz, mas não é porque a Antonella faz, porque tem um time que faz, né? Que se complementa. E muitas coisas que a gente só vê no Vitale. Que bacana. Vamos terminar, Max, com a imagem da Clínica Vitale e da Antonella. Um sonho realizado, uma pessoa que continua trabalhando. É um sonho realizado, isso é verdade. Eu imagino que quando você vai dormir, sabe que tem lá uma equipe, que o prédio está lá, que os animaizinhos estão lá. Essas pessoas, elas são fundamentais para que tudo isso seja possível. A gente jamais seria possível sem todos eles envolvidos, de forma nenhuma. E se precisar mudar, mexer, arrumar, você está pronta para fazer de novo e continuar. Estamos entrando numa nova reforma agora no final do mês. Que não tem fim, né? Não. Quem mora em casa sabe. Imagina quem tem um negócio. Não tem fim, não tem um sossego. Você termina, daqui a pouco há uma outra necessidade. A gente sabe que aquela reforma são no máximo 10 anos para você mexer naquele lugar de novo. É no máximo, no máximo. Não tem muito para onde fugir disso, né? Então, preciso de um aparelho novo. Vamos também. E assim vamos todos. Bom, a gente está acabando. Manda então uma mensagem para quem está estudando veterinária, ou então que pretende trabalhar com animais. Você gosta, vale a pena, tenha resiliência, seja forte.
Qual que é a mensagem? A área da veterinária, ela é gratificante, ela é divina, ela é maravilhosa. Salvar vidas é um presente de Deus, né? Acho que nós somos um veículo de Deus, né? É Ele que faz tudo por nós. Mas precisa ter muito amor por medicina antes de... A gente ama bicho, isso é fato, mas tem que amar medicina, tem que amar estudar. Tem que amar se atualizar, não tem como deixar isso de lado, senão não vai dar certo. Antonella, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua clínica, fora de série. Obrigada. Se você gostou dessa história e gosta desse tipo de história de quem batalha, cresce, vai atrás da própria vocação, clique e se inscreva no canal do programa Inspiração. E se você gostou dessa história especificamente, curta, compartilhe, comente. Nós nos encontramos na próxima semana. Até mais. Tchau. Obrigada. Obrigada.